Você já ouviu falar do homem que acreditou ser um deus e acabou vivendo como um animal? Essa não é apenas uma lenda antiga. É uma das histórias mais impressionantes e chocantes de toda a Bíblia. Hoje, aqui nos Segredos da História, você vai conhecer a incrível jornada de Nabucodonosor, o rei que ousou desafiar o Deus dos céus e aprendeu, da forma mais dolorosa possível, que absolutamente ninguém está acima do Altíssimo. Antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai ouvir agora é um lembrete poderoso sobre o que o orgulho pode fazer até com os mais fortes de nós. Vamos voltar no tempo, cerca de 600 anos antes de Cristo. Naquela época, o Império Babilônico era o centro do mundo conhecido. E no trono sentava-se um homem de inteligência, ambição e poder quase incomparáveis. Nabucodonosor II. Ele não era um rei qualquer. Ele conquistou reinos, esmagou nações inteiras, destruiu a cidade sagrada de Jerusalém e levou cativos milhares de judeus, incluindo um jovem que mudaria sua vida para sempre. Daniel. Nabucodonosor era temido, respeitado e, em muitos casos, venerado como um verdadeiro deus entre os homens. As famosas muralhas da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, foram erguidas sob seu comando. Dizem que até os lendários jardins suspensos foram um presente dele para sua esposa. Mas, como a história sempre nos mostra, quanto maior o império, maior se tornava o ego do homem que o construiu. Certa noite, Nabucodonosor teve um sonho que o deixou profundamente perturbado. Ele sentiu que não era um sonho comum. Ele convocou todos os magos, adivinhos e sábios de sua corte, mas nenhum deles conseguiu sequer descrever o sonho, muito menos interpretá-lo. Foi então que Daniel, o jovem hebreu, foi chamado à presença do rei, com uma humildade que contrastava com a arrogância da corte. Daniel disse: "Não há sábio na terra que possa revelar este mistério, mas há um Deus no céu que revela todos os segredos." O sonho mostrava uma estátua imensa, com uma cabeça de ouro, peito de prata vando bronze, pernas de ferro e pés de barro. Daniel então revelou o significado. "A cabeça de ouro és tu, ó rei, mas depois de ti se levantarão outros reinos, inferiores ao teu." A mensagem era clara. O glorioso império de Nabucodonosor não duraria para sempre. Mas em vez de se humilhar diante dessa revelação divina, ele se exaltou ainda mais. Anos depois, ignorando o aviso, o rei mandou construir uma estátua gigantesca, com quase 30 metros de altura, feita inteiramente de ouro, uma representação de sua própria glória e poder eterno. E ele decretou que, ao som dos instrumentos, todos no império deveriam se curvar diante dela. Quem se recusasse seria lançado vivo em uma fornalha ardente. Foi nesse momento que 3 jovens hebreus, amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, tomaram uma posição corajosa. Eles se recusaram a se ajoelhar diante do rei. Eles declararam com firmeza: "Nosso Deus pode nos livrar da fornalha, mas mesmo que ele não o faça, saiba, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro." A fúria de Nabucodonosor foi tão grande que ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o normal. Mas quando ele olhou para dentro do fogo, ficou espantado. Ele viu 4 homens andando tranquilamente entre as chamas. E o 4º homem, disse o próprio rei: "Parece um filho dos deuses." Os jovens saíram da fornalha ilesos, sem sequer um fio de cabelo queimado. E Nabucodonosor, por um breve momento, caiu de joelhos, reconhecendo o poder do Deus dos hebreus. Mas sua arrogância voltaria, e ainda mais forte. No capítulo 4 do livro de Daniel, o rei tem outro sonho, um aviso final. Desta vez, ele sonhou com uma árvore imensa, tão alta que seu topo alcançava os céus, e todos os seres vivos se abrigavam sob ela. De repente, uma ordem do céu declarava que a árvore deveria ser derrubada, deixando apenas o toco e as raízes na terra. Daniel, novamente chamado, interpretou o sonho com grande pesar no coração. Ele disse ao rei: "Ó rei, essa árvore é você. Você será derrubado do seu trono e viverá
entre os animais selvagens, comendo erva como os bois por 7 anos, até que você reconheça que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. Daniel suplicou que o rei se arrependesse de seus pecados e mostrasse misericórdia aos pobres, mas Nabucodonosor apenas sorriu. Ele se achava intocável. Exatos 12 meses depois, enquanto o rei passeava pelo terraço do seu magnífico palácio, ele olhou para a grandiosa cidade da Babilônia e disse, cheio de si, não é esta a grande Babilônia que eu com o meu poder edifiquei, para a glória da minha majestade? Mal as palavras saíram de sua boca, uma voz veio diretamente do céu a ti. Se declara, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E assim, no auge de seu poder, o rei mais poderoso da terra enlouqueceu. Naquele mesmo instante, ele perdeu tudo. Sua coroa, sua dignidade, sua sanidade. Foi expulso do palácio e passou a viver no campo, exatamente como um animal. Seu corpo se cobriu de pelos. Suas unhas cresceram como garras de aves. Ele comia grama, dormia ao relento. E seu cabelo cresceu como penas de águia. O homem, que se achava um deus, agora vivia como uma besta irracional. O tempo passou. 7 longos anos de humilhação e loucura. E então, um dia, diz a Bíblia, algo mudou. Nabucodonosor levantou os olhos ao céu, e naquele exato instante, sua razão voltou. Ele finalmente entendeu. Em suas próprias palavras, ele declarou, agora, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos, e ele tem o poder de humilhar todos os que andam com orgulho. Imediatamente, o rei foi restaurado. Seu trono, sua honra e sua sanidade foram completamente devolvidos. Mas agora, ele era um homem transformado, um homem que aprendeu, da maneira mais difícil, que todo o poder humano é pequeno e passageiro diante da mão soberana de Deus. A história de Nabucodonosor não é apenas sobre um rei antigo que viveu há milênios. É uma história sobre todos nós. Quantas vezes o nosso orgulho nos faz acreditar que somos autossuficientes, que não precisamos de Deus? Quantas vezes colocamos nossa confiança em nosso dinheiro, em nossa carreira, em nossa fama ou posição social, e nos esquecemos de quem realmente sustenta todas as coisas? A Bíblia nos avisa que o orgulho é sempre o primeiro passo para a queda. Mas a boa notícia é que a humildade é sempre o caminho para a restauração. Nós vivemos em tempos em que muitos ainda desafiam abertamente o Criador. Vemos homens que se acham donos da verdade, nações que ignoram a fé, e povos que erguem seus próprios ídolos modernos. O sucesso a qualquer custo, a vaidade nas redes sociais, a tecnologia como uma nova religião. Mas assim como aconteceu com Nabucodonosor, a humanidade também pode cair de seu pedestal. E Deus, em sua justiça e misericórdia, sempre encontrará uma maneira de lembrar ao mundo: eu sou o Senhor, e não há outro. A mensagem final é esta: se até o homem mais rico e poderoso da terra precisou se curvar diante de Deus, quem somos nós para achar que podemos viver uma vida plena sem Ele? A história de Nabucodonosor é uma advertência severa, mas também uma promessa de esperança, porque o mesmo Deus que derruba o soberbo é o Deus que ergue com amor o arrependido. Se hoje você se sente distante, abatido, confuso ou perdido, talvez seja a hora de fazer o que o rei fez. Levante seus olhos ao céu. Deus tem o poder de restaurar tudo o que foi perdido. Se essa história tocou, você deixe seu like agora. Mesmo se inscreva no canal Segredos da História e ative o sininho, porque nas próximas semanas vamos revelar mais histórias de reis e profetas que desafiaram o impossível e viram o poder de Deus com os próprios olhos. Agora, eu quero saber a sua opinião. Comente aqui embaixo. Você acredita que o orgulho ainda é a principal causa da destruição de vidas hoje em dia? Ou você acha que Deus ainda fala conosco através das quedas e dificuldades da vida? Vamos conversar nos comentários. Até o próximo vídeo. Segredos da História menos revelando o que os olhos não veem.